Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de uma leitura recente minha, que é O Mestre e Margarida, um clássico da literatura russa do Mikhail Bulgakov. Então a gente tem aqui um livro que foi escrito em algumas versões, né? Ele foi escrito entre 1928 e 1940. O autor não gostou, o Bulgakov, né? Não gostou muito da primeira versão, jogou fora, recomeçou e tal. E olha só que interessante, esse livro foi publicado póstumamente. E nos anos 60, primeiro aqui no Ocidente, e só lá em 1973 na Rússia. E a gente vai entender o porquê entrando um pouquinho na história. Então a gente tem aqui um romance que é conhecido como o Fausto russo, né? E de fato o Fausto do Goethe. De fato, o Fausto do Goethe é uma das inspirações, claro, né? Além de uma ópera francesa chamada Fausto, de um compositor chamado Charles Gounod, que, assim como esse livro, né, tem como um dos personagens principais o nosso querido diabo, Satanás, ou Mefistófeles, como, né, o Goethe prefere chamá-lo, seja lá o que for. E além de ter essas inspirações, esse também foi um livro que inspirou, né? Este livro, olha só, roqueiros de plantão, inspirou Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Então vamos à história. Aqui nesse livro nós temos o nosso querido Satanás. Nos anos 30, ele resolve dar umas voltinhas, dar uns rolês em Moscou. E, bom, mais pra frente a gente descobre que tem um motivo, né? O que ele tá fazendo em Moscou, ele tem um objetivo lá, mas a princípio ele chega em Moscou pra dar umas voltas e apronta várias diabruras e acaba, enfim, armando confusão na vida de muita gente. De todos os romances que eu já li, de clássicos, assim, da literatura russa, eu acho que esse é o mais divertido e o mais diverso também, porque aqui nesse livro a gente tem de tudo, assim, a gente tem uma comédia quase, assim, burlesca mesmo, sabe, uma coisa de quase torta na cara, a gente tem drama, a gente tem romance, a gente tem discussões políticas, que aliás são uma das camadas mais interessantes desse livro, que olha só, como ele se passa nos anos 30, isso quer dizer que nós estamos falando da Rússia soviética, né, sob comando de ninguém menos do que Joseph Stalin. Então, através de uma comédia, né, digamos assim, o autor ele é capaz de fazer várias críticas muito interessantes ao regime soviético. Não, às vezes não bem críticas, né, mas assim, digamos comentários sobre a condução do regime soviético. Então a gente tem alguns temas, né, que se sobressaem. Um deles eu diria que é a questão do dinheiro, né? Como a gente sabe, o regime soviético ele era muito controlador, né? Muito rígido com essa questão da partilha e tal. Então aqui tem algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, uma coisa que eu não sabia sobre o regime soviético que eu descobri lendo este livro é que não era permitido ter moeda estrangeira quando você, né, estava na Rússia nessa época. Então aqui a gente tem uma das travessuras, né, do diabo e seus amiguinhos, é fazer um homem ser preso porque ele foi pego com moeda estrangeira. Então tem toda essa questão do dinheiro e tal, de como, né, assim, o dinheiro não circulava, basicamente. Um outro ponto que é um dos mais interessantes tratados aqui e que a gente vê desde o começo mesmo, desde o primeiro capítulo, é a questão da religião. Porque a Rússia sempre foi um país muito cristão, né? Cristianismo ortodoxo, e sob Stalin o governo era chamado de, é o que a gente chama de ateísmo, né? O ateísmo universal, se eu não me engano é o termo correto. Mas enfim, era um estado ateu. Então essa questão da religião foi colocada muito em foco e a gente vê isso aqui nesse livro desde a primeira cena. Na primeira cena a gente tem dois personagens, dois intelectuais que estão discutindo se Deus existe ou não. Então eles estão tendo isso aí. E aí tem um deles que fala com firmeza, assim, Deus não existe. E aí a parte mais legal é que aí chega o nosso querido Satanás, né? Começa a conversar com eles e ele falando pra Satanás, Deus não existe e tal, né? E aí, o nosso querido Satanás vai contar uma historinha pra ele. Então, né, o nosso Satanás, que não se apresenta como tal, né, ele se apresenta como Professor Woland,
mestre das artes, assim, místicas, digamos. Para as pessoas ele se apresenta assim, né? E então ele vai falar, não, eu sei que Deus existe, eu sei que o Filho de Deus existe porque eu tava lá quando ele foi julgado. E aí, claro que os outros olham pra ele como se ele fosse um louco. E aí ele vai contar pra gente os, né, assim, da perspectiva do nosso querido Satanás, ele vai contar pra gente sobre o julgamento de Jesus e sobre, né, Pôncio Pilatos, basicamente. Então a gente tem alguns capítulos inteiros, que foram partes que eu particularmente adorei, em que a gente tá acompanhando o Pôncio Pilatos naqueles dias de julgamento de Jesus. E é interessante porque esses personagens tão, digamos, mistificados, né, porque a gente conhece eles de histórias da Bíblia, eles são bastante humanizados aqui, né? Então o Pôncio Pilatos é um cara que ele odeia o lugar em que ele tá porque é muito quente e ele tá sempre passando mal, sabe? E aí ele tem um diálogo com Jesus e Jesus não é aquela pessoa cheia de frases de efeito, né? Aquele altíssimo, ele é bastante humanizado aqui, ele fala as coisas como uma pessoa normal, digamos, né? Que é um ponto de vista bastante curioso, né? Pra você apresentar pra um povo russo tão, assim, tão afeito à religião mesmo, né? Que tá vivendo um momento, eu acredito que muito difícil, né? Imagina se chegar pra um camponês russo que, além de nunca teve nada, né? Nunca teve nada, agora tinha menos ainda. E uma pessoa que provavelmente era muito religiosa, você chega e fala, agora o Estado é ateu, não tem mais Deus, né? Então acho que esse era um tema muito, muito em voga ali, né, durante o regime e provavelmente um pouco depois também. Então, assim, até justifica o livro ter levado tanto tempo para ser publicado na própria Rússia. E só para encerrar um pouquinho nessa parte da religião, né, basta a gente lembrar que acho que uma das citações mais famosas da literatura russa, dos irmãos Karamazov, se Deus não existe, tudo é permitido. Um outro tema abordado aqui pra gente entrar nos nossos personagens que estão no título é justamente a questão dos intelectuais. Então a gente tem muitos personagens, a gente acompanha essa história do ponto de vista de muitos personagens que são intelectuais, né? Então, poetas, escritores, artistas, etc. E o Bulgakov tá mostrando aqui uma espécie de queda, né, desses intelectuais, uma espécie de derrocada mesmo. Então, assim, eles vivem na miséria, eles vivem, assim, meio que sem nada, eles, mesmo nas discussões intelectuais deles, né, eles são muito pobres. Então tem um personagem aqui, conforme a história vai passando, ele vai pensando, nossa, eu sou um péssimo artista, eu nunca fiz nada que presta, na verdade, eu devia parar de tentar escrever. E aqui entra o nosso querido mestre, o que aconteceu com esse mestre? Esse mestre resolveu escrever um romance sobre Pôncio Pilatos, olha só. E aí, né, ele estava escrevendo o seu romance sobre Pôncio Pilatos e, assim, a galera não curtiu muito a fanfic. Então ele acabou sendo internado numa clínica, olha só que interessante. E aí tem um momento em que ele queima, né, esse manuscrito, então todo mundo acha que que seria uma grande história, né, tá perdida e tal. Então tem muito a ver com o próprio Bulgakov escrevendo esse livro, né? E esse mestre tinha uma amante chamada Margarida. Margarida era uma mulher casada, que vivia sua vidinha normal e confortável, mas estava entediada com essa vidinha. Então ela conheceu o mestre, se apaixonou, enfim, foi viver com ele, acompanhou, né, grande parte da escritura desse romance que ele tinha. E aí, enfim, ele foi internado, ela acabou perdendo ele e agora ela tá à procura dele, né? Quer recuperá-lo, digamos assim. E ela é uma personagem muito, muito interessante, porque assim, ela é muito forte, né? Forte mesmo de assim, ela sabe o que ela quer, ela não vai deixar ninguém entrar no caminho dela e ela faz o que for necessário. Então aqui a gente tem também, né? Se a gente pensar no Fausto, por exemplo, um dos pontos mais importantes do Fausto é o fato de que o protagonista, né? Que dá nome à obra, enfim, do Goethe, ele faz um pacto com o diabo, certo? Tudo parte daí. Aqui a gente tem um pouco que é o contrário. Quem faz um pacto, né? É uma espécie de pacto aqui com o diabo é justamente a Margarida. Olha só que interessante. Então ela é uma mulher que, assim, vai até o fim mesmo e isso é muito legal, adorei essa personagem. Então, como eu disse, eu achei esse livro muito divertido, né? A gente tem... O diabo tá acompanhado, ele tem um séquito, né?
Então a gente tem um homem que se apresenta como tradutor, né, do professor Wolland, embora ele não precise de tradutor, claro. E aí depois tem um demônio, tem uma bruxa e tem um gato falante. E assim, os diálogos entre esses personagens são os melhores. Porque, tipo, eles ficam se tirando, sabe? Aquela coisa mesmo de... bem de comédia, sabe? Sabe quando você lê uma comédia do Shakespeare e você fica... gente, mas... por que vocês têm que... porque cada frase, né, você tem que rebater o que a outra pessoa tá falando, sabe? É meio assim, então é muito legal de ler. E eu gostei muito, uma das coisas que eu mais gostei aqui foi a narração. O narrador é muito divertido. Tipo, ele é aquele narrador que o personagem fala alguma coisa e ele fala, não era bem assim. Ou o personagem fala, sei lá, não tenho dinheiro. E aí o narrador, e não tinha mesmo, e nunca teria, sabe? Então às vezes também ele tá discorrendo, né, a narração tá acontecendo lá e tal, e ele fala, mas leitor, você se deixou desviar muito, vamos voltar ao que interessa aqui. Então assim, é um narrador que ele te deixa dentro da história porque ele tá sempre fazendo comentários sobre o que tá sendo narrado naquele momento, né, e é muito, muito bom, muito bom. Eu amei demais esse romance, sério. Enfim, é isso por hoje, 5 estrelas, favoritado, recomendo pra todo mundo. Esse é um livro, assim, eu sei que algumas pessoas têm medo de clássicos, né, mas esse é um livro... ele é tão louco que ele é fácil de ler. Tipo assim, as coisas são tão... às vezes parecem tão desconexas, né? Uma confusão de acontecimentos tão doida assim que você só continua. Você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? O que tá acontecendo aqui? O que isso tem a ver com outra coisa, sabe? Então você esquece toda aquela pompa de clássico, né? Nossa, é um clássico, deve ser difícil. Não é, gente. É muito incrível, eu recomendo demais. E, enfim, me conta aí nos comentários se você já leu, se você quer ler. Não sei, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe com os amigos. E por hoje é só. Tchau!